O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos redescobrirmos o ressuscitado na nossa vida. Nós precisamos tomar gosto por uma vitória do Pai, que ressuscitou o seu Filho Jesus, para que nós não mais vivêssemos à sombra da morte. A morte não nos assusta mais, porque Ele venceu. E aqui, amados irmãos, para nós entendermos o texto de hoje, de Lucas, é necessário compreender o que estava acontecendo naquele momento, naquele tempo. Quem é Lucas? Lucas era um pagão que o Senhor chamou para a experiência consigo. Lucas escreve para os não-judeus. Ao escrever para os não-judeus,
ele precisava ajudá-los a compreender a ressurreição de Jesus. Mas como eles poderiam compreender que, não sendo eles judeus, eles eram gregos e tinham o costume, o vício, ou melhor do que isso, tinham uma cultura da reencarnação, porque eles vinham de uma formação platônica. Aí entramos na área da filosofia. Platão dizia que o corpo era a prisão da alma. Então, quando a alma liberava, saía daquele corpo, ela reencarnava, ou melhor, entrava em outro corpo, e assim sucessivamente. Aquela alma ia passeando de corpo em corpo. Lucas precisava convencê-los de que isso não era uma verdade de Deus, e para isso se fazia necessário conhecer a Deus. E aqui Lucas vai nos ajudando, escrevendo esse evangelho, apresentando para nós esses dois discípulos, mostrando para nós, dando uma continuidade no domingo passado, onde falávamos dos discípulos de Emaús. Mais uma vez, Jesus foi reconhecido ao partir do pão. Entenda, não era possível eles enxergarem Jesus. E Jesus, lembra do discípulo de Emaús? Caminhava com eles, explicando que a Sagrada Escritura, ensinando-os, mas não era possível eles reconhecerem Jesus, porque a cultura da reencarnação era uma verdade para eles. Então, a inteligência deles estava obscurecida dentro de uma verdade que eles tinham, e tinham essa dificuldade de ver Jesus. E aí, no caminho, eles diziam que ardia o coração. Quando Jesus lhes explicava a Sagrada Escritura, ardia o coração deles, mas eles só foram reconhecer Jesus no partir do pão, quando na ceia com eles, Jesus deu graças, partiu o pão, e eles reconheceram que era Jesus. Aqui, amados irmãos, tem um grande desafio. Então, a morte era um fim do corpo, era o fim da matéria. Cristo ressuscita corpo, alma e divindade. Ou seja, morreu o corpo, morreu a alma, morreu a divindade. Ressuscitou o corpo, ressuscitou a alma, ressuscitou a divindade. Ou seja, plenitude da graça de Deus na pessoa humana. Por isso, amados irmãos, nós precisamos mais uma vez renovar a nossa fé no ressuscitado. Veja bem, amados filhos,
Jesus Cristo apareceu para Madalena, Jesus Cristo apareceu para Pedro, para João, para outros discípulos e apóstolos. Jesus Cristo apareceu e eles não reconheceram, eles tiveram muita dúvida. Haja vista que Tomé dizia: se eu não tocar nas suas feridas, não pôr o dedo do teu lado, onde a lança abriu a ferida, se eu não fizer isso, eu não acreditarei. Porque a ressurreição era algo novo, onde tinha vários tipos de crenças, era novo. Imagina, meus filhos, se ainda há uma dificuldade no tempo de hoje, quantos não acreditam no ressuscitado? No tempo de hoje, quantas mentes fechadas para essa verdade da nossa fé. E se nós, que aqui estamos, abrimos o coração para a dúvida, é porque nós estamos vivendo como pagãos. E quanto pagãos, se assim estamos vivendo, nós não conseguimos ter alegria. Diz aqui, o texto nos mostra que eles estavam ainda com medo, e o medo paralisa-nos. Quando estamos com medo, ele nos faz paralisar. Ter medo de viver a fé, de proclamar a verdade da tua fé, é paralisar-se. Quantas vezes aparecem pessoas de outras denominações religiosas e fala com você e você tem medo de dizer qual a fé eu tenho. Você tem medo, você se encovarda, porque você está paralisada, você está paralisado. E tudo isso porque nós fugimos da formação. Diz aqui o texto que Jesus explicou-lhes a palavra, a Sagrada Escritura da lei de Moisés, explicou os profetas, explicou os salmos. Jesus deu uma catequese. E se nós fugimos da formação, da catequese, nós vamos ter medo da verdade dos outros, e nós não teremos nossa verdade. E a nossa verdade é que Cristo ressuscitou, que nós cremos, e cremos em tudo aquilo que os santos e santas de Deus viveram, a radicalidade da ressurreição. Tem tanta gente que tem medo da morte, que não vive, que tem medo de sair ali, que tem medo de sair aqui, porque se sair vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O medo da morte é a incerteza, é a dúvida da ressurreição. Se eu creio que o meu Deus, que o meu Cristo ressuscitou dos mortos, eu também hei de ressuscitar. Eu também hei de ressuscitar. Por isso, amados filhos, nós precisamos renovar a nossa fé,
nos alegrar, porque o nosso destino último é o céu. E por isso nós precisamos sim de uma catequese que nos fala profundamente ao nosso coração. Assumir a nossa vida cristã, assumir a nossa fé, ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida sacramental, trazer de volta a alegria do ressuscitado em meio às tribulações das nossas vidas. E nós necessitamos, amados filhos, de renovar a nossa fé, crer no ressuscitado. Aqui está o ponto máximo da nossa fé, o ressuscitado, que se dá a nós na Santíssima Eucaristia, nos alimenta, nos sustenta. Por isso nós precisamos rever a nossa vida católica. Nós não podemos continuar sendo católico medíocres, católico que só quer viver na superficialidade, quer rezar para Deus fazer isso, fazer aquilo, mas não faz nada para Deus, não se movimenta, só quer sentir, só quer viver do sentimento. Não, nós temos que viver da missão e da razão dessa missão, que Ele me sustenta, que Ele me faz caminhar, e que com Ele eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Eu não posso ter uma fé ingênua, eu não posso ter uma fé pobre, porque a riqueza da ressurreição me garante a salvação. Portanto, amados filhos, que a palavra de Deus de hoje, o Santo Evangelho de hoje, não nos deixa nunca duvidar naquilo que nós cremos. Cremos que Jesus ressuscitou. Nós não cremos na reencarnação. Nós cremos na ressurreição. Esse é um fato. Corpo, alma e divindade. Jesus ressuscitou no corpo, alma e divindade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.